E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos conhecer os processos de formação das palavras. Essa vai ser a primeira aula dessa matéria, eu vou dividir em duas partes, para não ficar uma coisa tão extensa, muito prolongada, para a gente poder dar uma pausa, assimilar o conteúdo e terminar na segunda aula. Uma matéria tranquila, um assunto fácil e rápido, eu acredito que você vai entender perfeitamente. Mesmo assim, se ainda houver dúvidas, é só escrever aí nos comentários que eu respondo. Então vamos lá, vamos conhecer então a primeira parte do processo de formação das palavras. E dessa forma a gente vai tentar desvendar um pouco como que as palavras nascem e como funciona esse processo aí de formação de novas palavras, palavras derivadas. Então vamos definir processos de formação das palavras. Palavras novas surgem a todo momento na língua portuguesa. As palavras em desuso também podem morrer, desaparecer ou cair em obsolescência. Ou seja, gente, a todo momento surgem palavras novas na língua portuguesa e a todo momento morrem palavras, porque algumas palavras vão caindo em desuso, vão sendo esquecidas, vão sendo desnecessárias. Obsolescência é quando alguma coisa vira obsoleta, não tem mais utilidade para essa coisa. E acontece também com as palavras. Novas palavras surgem e palavras também desaparecem. Eu tô passada, chocada. E aqui nós vamos entender como funciona esse processo de criação de novas palavras e como as palavras que a gente usa hoje nasceram, de que maneira elas se formaram. As palavras que compõem o vocabulário da língua portuguesa são formadas basicamente por 5 processos. 5 não, 6, tá errado aqui. Pronto, corrigido, são 6 processos que formam as palavras que a gente usa em português. Eles são a derivação, a composição, o hibridismo, a abreviação, onomatopeia e a sigla. Nesta aula de hoje nós vamos ver apenas os 2 primeiros. Hoje nós vamos ver a derivação e também a composição. Na próxima aula a gente vê os outros 4 restantes. Beleza, gente? Então vamos lá conhecer o que é o processo de derivação das palavras. Ele acontece quando novas palavras, que a gente chama de derivadas, são formadas a partir de outras já existentes, que a gente vai chamar agora de primitivas, as palavras primitivas. Ele pode acontecer das seguintes formas, vejam só. A derivação pode ser prefixal ou prefixação, que é nada mais do que o acréscimo de um prefixo ao radical. Você pega o radical, coloca um prefixo, pronto, formou uma nova palavra. Vejam só os exemplos, gente. Ligada, desligada, fiel, infiel, ver, rever. Nestes casos, eu apenas acrescentei prefixos e formei novas palavras. É o que nós chamamos de derivação prefixal. Olha só. Os prefixos usados aqui foram des, in e o re. A derivação também pode ser sufixal, mesmo processo da anterior, só que agora a gente acrescenta um sufixo no radical. Flor, florista, cheiro, cheirosa, real, realmente. Lembrando que cada um desses radicais pode gerar várias palavras, tanto colocando prefixos quanto colocando sufixos. A derivação também pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que é quando a gente coloca simultaneamente um prefixo e também um sufixo ligados ao radical. Mas para que a gente possa chamar de derivação prefixal e sufixal, tem um detalhe. Os 2 prefixos não podem estar conectados entre si, eles não podem precisar um do outro. Se eu tirar um dos 2, o que sobra é uma palavra existente. Por exemplo, deslealdade. Se eu tirar o des, lealdade existe, tá certo. E se eu tirar o dade, desleal também existe, tá certo. Feliz, infelizmente. Se eu tirar o in, felizmente existe. Se eu tirar o mente, infeliz também existe. Então, para que haja essa derivação prefixal e sufixal, eu tenho que colocar um prefixo e também um sufixo, mas que eles não estejam conectados, anexados entre si, que não sejam dependentes. Tanto que se eu tirar um deles, o que sobra é uma palavra existente na língua portuguesa. E quando isso não acontece, né, nós temos a derivação parasintética, que é a mesma coisa da anterior, só que o detalhe agora é que o prefixo e o sufixo obrigatoriamente devem estar juntos. Se eu tirar um ou o outro, o que sobra não é uma palavra oficial. Desalmado. Se eu tirar o des, a palavra almado não existe no vocabulário. Se eu tirar o ado, a palavra desalme também não existe no vocabulário. Então aqui nós temos a prova de que os 2 precisam estar sempre juntos ao mesmo tempo, um na frente e o outro atrás, para formar essa palavra nova. Essa é a derivação parasintética. Mesma coisa, manhã, amanhecer. A palavra
mãe não existe e manhecer também não. Prefixo e sufixo precisam estar ao mesmo tempo juntos nessa palavra. Também existe a derivação regressiva, que é a transformação de um verbo em um substantivo abstrato. Quando você troca a terminação verbal, né, aquela vogal seguida do R, ar, er, ir, troca essa terminação por uma das vogais temáticas e o que sobra é um substantivo abstrato. Por exemplo, falar, ele vai derivar o substantivo fala. A fala dele foi muito pertinente. Perder vai derivar o substantivo perda. Engatar, engate ou engate. Beijar vai derivar o substantivo beijo, o beijo. Almoçar vai derivar o substantivo almoço. E também existe a derivação imprópria, que é fácil, é tranquila. É a simples troca de uma classe gramatical. A escrita da palavra não muda, é escrita da mesma forma. O que vai acontecer aqui é que ela muda de classe gramatical. Ou seja, eu transformo um adjetivo em substantivo. Os bons. Isso aconteceu apenas porque eu coloco o artigo e tudo que vem depois do artigo normalmente é substantivo. O jantar. Peguei o verbo jantar e transformei num substantivo. Uma confusão monstra. Peguei o substantivo monstra e transformei num adjetivo. Tudo bem? Então vamos seguindo agora para conhecer o outro processo de formação de uma palavra, que é a composição. Ela acontece quando novas palavras são formadas a partir da junção de palavras ou radicais que já existem no nosso vocabulário. E ela pode ser por justaposição ou aglutinação. Gravem esses dois nomes. Então vamos lá conhecer a primeira delas, a justaposição. É quando os elementos da composição nova, da palavra nova, não sofrem alteração alguma, nem de escrita e nem da pronúncia. Por exemplo, para formar a palavra pontapé, eu peguei duas palavrinhas que já existem em língua portuguesa e não modifiquei nada nelas, nem na escrita e nem na pronúncia. Eu apenas conectei uma à outra. Ponta mais pé, pontapé. Beija-flor, mesma coisa. E aqui no caso eu uso o hífen. Bem-te-vi, também mesma coisa. 3 elementos que eu conectei pelo hífen e formei uma palavra nova. São exemplos de composição por justaposição. Eu apenas peguei palavrinhas que já existem e conectei uma à outra. E também existe a composição por aglutinação, que é quando essa junção dos elementos que eu escolhi para fazer a palavra nova provoca uma alteração, seja gráfica ou fonética, na escrita, na pronúncia, de pelo menos um desses elementos. Um deles vai ter que sofrer alguma mudança na pronúncia ou na escrita para poder formar essa palavra nova. E aí sim nós temos uma composição por aglutinação. Aglutinação, né? Aglutinar, se fundir uma coisa a outra. Por exemplo, água mais ardente, surgiu a palavra aguardente. Vejam que um desses dois elementos perdeu a vogal A. Plano mais alto, surgiu planalto. Aqui o primeiro elemento, plano, perdeu a vogal O. E juntando os 3 elementos em boa hora, surgiu embora. O segundo elemento perdeu a vogal A e o terceiro elemento perdeu a primeira sílaba, né? HO. Temos aqui então exemplos de composição por aglutinação, ok? Fácil, tranquilo, né? Então vamos fazer uma questão que eu trouxe aqui para vocês. Sim. Está aí na tela, então vamos lá, vocês vão dar uma olhada, leiam as palavras e vocês têm que colocar os números ali. Anota aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, qual é a sequência que você vai conseguir, revelando ali o processo de formação das palavras que estão aqui com os parênteses vazios. Em seguida você vai escolher a alternativa correta abaixo. Tempo para você. E aí, escolher uma alternativa, então vamos lá revelar o gabarito, atenção. Primeira palavra, aguardente, a gente acabou de ver que é uma composição por aglutinação. Então, número 2. Casamento, nós temos o radical casa mais o sufixo mento. Sufixo muito comum que nós usamos para derivar novas palavras, então nós já sabemos que é uma derivação por sufixação ou derivação sufixal. Número 4. Nós já temos um gabarito ali revelado, ok? Mas a gente vai continuar analisando as palavras para fixar bem a matéria, beleza? Então vamos lá. Portuário. Nós temos o radical porto mais o sufixo ário. Santuário, aquário é um sufixo muito comum também. Ele é também derivação sufixal. Pontapé, a gente viu isso na aula, é uma palavra que é formada por uma composição justaposta, ou seja, justaposição. Número 1. Os contras, nós temos aqui um caso de derivação
imprópria, porque a palavra contra normalmente é preposição, e aqui nesse caso, com a presença do artigo os, ela virou um substantivo. Troquei a classe gramatical, então, derivação imprópria. Submarino, nós temos agora aqui, pessoal, vejam só, um prefixo sub e também um sufixo ino, os dois conectados ao radical mar. Se eu tirar um dos dois, o que sobra não é uma palavra oficial do vocabulário. Portanto, nós temos aqui uma derivação parasintética, ou seja, uma parassíntese, número 3. E hipótese, nós temos o prefixo hipo conectado ao radical tese, uma derivação prefixal simples, ok? Então, o gabarito é a letra E. Se você escolheu a letra E, parabéns! Então é isso, gente. Essa foi a primeira parte da matéria. Nós conhecemos dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição. E na próxima aula desse bloco de gramática, nós vamos conhecer os outros 4 processos de formação de palavras, que são o hibridismo, a abreviação, a onomatopeia e a sigla. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. Se não ficou, então clica aí no gostei, se inscreve no canal para não perder a sequência da matéria. E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!